A graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Vamos meditar hoje sobre a história do rei Josias. 2 Reis, capítulo 22. A história do rei criança. A criança que fez o que era bom. Capítulo 22, verso 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém. Vemos essa história, vamos meditar um pouco na história desse rei, que reinou, que começou, o seu reinado, sendo sucessor do seu pai Amon, um homem que era muito idólatra, que trouxe muita idolatria a Israel, a Jerusalém, e ele chegou com uma atitude, embora sendo criança, totalmente contrária, ao pai, fazendo realmente o que era reto diante do Senhor. Esse Amon, seu pai, era um homem muito idólatra e que foi, no final da sua vida, assassinado, porque além de ser idólatra, ele era muito mau. Vamos ver então o que me trouxe a atenção nesse texto da história do rei Josias, é que todos os reis tinham um profeta qual consultavam. E a gente vê no verso 14 do 2 Reis, ele também foi se consultar com o profeta. Diz que ele foi visitar, mandou os seus homens, no verso 2 Reis, capítulo 22, verso 14. Vamos ver aqui. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acabô, Zafã e Asaías foram a profetisa Ulda. Então, por ser mulher também, que me puxou a atenção é que ele, ao contrário dos outros reis, consultou com uma profetisa. Era a profetisa com a qual ele se consultou. E ela deu uma resposta e disse para aqueles homens que foram enviados por ele. E ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Que antes de tudo isso, ele já tinha, na mente e ele fazer o bem. E ele queria saber o que o Senhor pensava sobre isso. Lá no versos 23, no verso 20, capítulo 23, esse rei começa a limpeza aos ídolos, Então ele derrubou todos os altares dos ídolos e o profanou. O profanou, verso 20, fala da profanação dos ídolos, dos altares, sobre a queima dos ossos, que ele fez sobre os altares, porque na tradição se profanaria se fosse contaminado com restos humanos. E ele queimou ali para que aquele altar fosse profanado e nunca mais se celebrasse a idolatria naqueles altares. Então não tinha como, mesmo depois, as pessoas continuarem a idolatria, a adoração aos ídolos, a consagração, àqueles ídolos. Nos versos do capítulo 23, verso 21, ele conta que ele celebrou
Ele convoca, depois dessa limpeza toda que ele fez, ele convoca todo Israel a celebrar uma Páscoa, uma grande Páscoa, a maior Páscoa de toda a história de Israel. E diz que ele celebrou a maior Páscoa e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com toda a sua alma e forças e de todo o coração, conforme a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. É o verso 25 do capítulo 23. Vamos ler. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme a toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. É o que diz a palavra do Senhor. Veja que importância de Deus, que Deus teve em relação a ele, né? Em falar que ele foi um rei que se converteu, não só se converteu, mas trouxe todo aquele povo a se converter ao Senhor de toda a sua alma. Ele fez isso de todas as forças e de todo o coração, e conforme a lei. No capítulo 23, no verso 22, ele fala, confirmando, porque nunca se celebrou tal Páscoa desde os dias dos juízes, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco em Judá. Assim como nunca se houve um rei que se arrependesse, que se convertesse, que procurasse trazer o povo ao arrependimento, igual a Josias, também nunca se havia celebrado uma Páscoa da maneira com a qual ele trouxe a celebrar em Israel. Então, tudo que ele fazia, esse rei fazia, era com muita dedicação ao Senhor, com muita sinceridade. E nos versos de 2 Crônicas, o capítulo 34 e os versos 1 diz: ele tinha 8 anos quando começou a reinar, e com 16, ele ainda moço, começou a buscar a Deus, ao Deus do seu pai Davi. Então, ele iniciou com 8 anos, mas com 15 para 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. Ele era muito novo, então ele ficou esse período aí, uns 8 anos a mais, né? Ali, com certeza, as pessoas reinando por ele. Mas chegou um momento, durante esse tempo, ele estava buscando ao Senhor, e com 16 anos, diz que ele buscou ao Senhor. Vamos ler, então, no verso de 2 Crônicas, capítulo 34 e versos 1 de 2 Crônicas, que vai falar a respeito disso. 2 Crônicas 34 e verso 1, capítulo 34 e verso 1. Vamos ver o que é que diz aqui a respeito dessa palavra. Diz assim: e tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e fez o que era reto, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos dos bosques e das imagens de escultura. Ele começou por Jerusalém, pela casa, a arrumação, né, da casa, a limpeza. E no capítulo 34, verso 22, diz: voltou a palavra e fez o povo voltar à obediência aos mandamentos do livro da lei. Versos 22 do capítulo 34 diz assim: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram naquele sentido. E assim a gente já sabe que ele foi a ela e ela deu essa resposta aos enviados do rei.
Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, com o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste os teus vestidos, choraste, eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Ela falou realmente que Deus ia destruir, né? Que Deus ia castigar aquele povo, mas que eu ia poupar, porque ele, apesar de tudo que ele estava fazendo ali, mesmo o povo voltando e não mais estar na idolatria, o Senhor iria castigar aquele povo, porque por muito tempo esse povo profanou o Senhor, profanou o templo do Senhor e conviveu com uma idolatria horrenda naqueles períodos. Então agora no verso 30 de Crônicas 34, ele diz assim, verso 30: E subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o pequeno, e leu aos ouvidos destes a palavra do livro do concerto que eu tinha achado na casa do Senhor. Durante aquele momento da reforma, né, que ele estava tirando aqueles utensílios que foram utilizados, profanados, e encontraram a Torá, encontraram o livro da lei, e levaram a ele, e ele leu. E ele se comoveu, ele rasgou as vestes, né? E depois ele leu ao povo, para que o povo voltasse à palavra. Ele sabia que só assim é que o povo realmente voltaria à palavra e voltaria a obedecer e adorar unicamente ao Senhor. Então, nos versos 34, o capítulo 28, a profetisa fala a ele, diz que ele não vai sofrer, né, o mal que virá sobre os habitantes. Ele lê o livro e aí ele reina na força do Senhor, na obediência do Senhor, e ele faz realmente uma limpeza, uma varredura em Israel, em Judá, em todas as províncias, em todos os lugares onde havia altares que sacrificavam a ídolos. Ele quebrou, ele profanou, ele fez uma limpeza total. Ele procurou levar aquele povo ao Senhor. E na celebração da Páscoa foi um convite àquele povo a voltar, a praticar a palavra do Senhor. Eles não estavam mais celebrando, eles não estavam mais se reunindo para adorar a Deus. E aquele rei obediente ao Senhor, embora ter tido um pai idólatra, Amon, ele se tornou um homem de obediência ao Senhor. Apesar da sua pouca idade, a pouca idade que ele começou a reinar, a pouca idade que ele começou a buscar a Deus, mas ele fez o que era reto diante do Senhor. Então, o Senhor, aquilo que prometeu a ele, que ele não veria o mal que sobreviria sobre Israel, o guardou. O mal, com certeza, depois, né? A última guerra dele que ele enfrentou, e que Deus o avisara, mesmo usando a boca do rei lá do Egito, não viesse, que ele não estaria lutando contra ele. Ele foi, se disfarçou, e ele foi atingido pela aquela flecha, foi levado de volta às pressas a Jerusalém. Porém, o Senhor, como tinha falado já através da profetisa, ele já recolheu, né? O Senhor recolheu, porque depois de tudo isso viria a acontecer a profecia e o mal viria sobre Israel. Então, irmãos, através disso, muitas outras lições nós vemos através do reinado maravilhoso, um reinado de, apesar de uma criança, né, mas de muita sabedoria,
de muita determinação, de muita ousadia, que nos faz entender que não é a idade, mas é a posição de obediência que temos com Deus, que o Senhor nos faz ter posições corretas e também nos leva a obter sucesso naquilo que nós pretendemos realizar como líder da igreja, como líder na família, como um homem e uma mulher de Deus, somente através da obediência, somente através da palavra, né? De reconhecer a palavra de Deus e ser orientado pela palavra do Senhor, é que Deus vai fazer prosperar a sua liderança, o seu caminho que Deus colocou na sua mão. Ele foi um rei tão importante e que as pessoas o amou tanto que Jeremias ele compôs um canto de lamentação em homenagem a ele. Que diz que até hoje se canta esse cântico em homenagem ao rei Josias. Isso a gente vê em 2 Crônicas, capítulo 25 e verso 35. Está lá escrito que Jeremias fez esse cântico. Muitas coisas ainda sobre esse rei, mas a gente vai ficar por aqui, sobre essa meditação, e que a graça do Senhor, a paz do nosso Deus, o amor do nosso Deus, e também que a gente possa aprender com o rei criança que adotou uma posição correta diante do Senhor. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.